Existe um grupo de plantas que desafia tudo o que acreditamos saber sobre a natureza. À primeira vista, elas parecem organismos tranquilos, silenciosos e inofensivos. Permanecem imóveis durante dias, semanas e até meses, crescendo sob a luz do sol como qualquer outra planta do planeta. Mas por trás dessa aparência inocente, esconde-se um dos comportamentos mais surpreendentes do reino vegetal, porque essas plantas não se limitam a absorver água, nutrientes e luz solar. Elas também caçam, esperam, capturam e consomem seres vivos. O mais incrível é que milhões de pessoas já viram fotografias delas sem compreender realmente o quão extraordinária é a sua existência. Como uma planta pode se tornar predadora? Por que a natureza desenvolveu um mecanismo tão estranho? E o mais intrigante de tudo, se as plantas não possuem músculos, cérebro nem olhos, como conseguem capturar suas presas? A resposta começa há milhões de anos, em alguns dos lugares mais hostis da Terra. Pântanos, turfeiras, florestas tropicais, regiões onde o solo parecia incapaz de fornecer os nutrientes necessários para a sobrevivência. Nesses ambientes extremos, muitas espécies vegetais desapareceram. Outras simplesmente nunca conseguiram prosperar, mas algumas encontraram uma solução completamente inesperada. Se o solo não podia alimentá-las, elas procurariam alimento em outro lugar. E foi assim que começou uma das transformações mais extraordinárias de toda a evolução vegetal. Ao longo de milhões de anos, certas plantas desenvolveram mecanismos que parecem saídos de um filme de ficção científica. Algumas criaram armadilhas capazes de se fechar em frações de segundo. Outras produziram superfícies escorregadias das quais os insetos não conseguiam escapar. Algumas desenvolveram substâncias pegajosas que funcionam como verdadeiras redes vivas. E outras construíram autênticos recipientes naturais onde as vítimas acabam caindo sem qualquer possibilidade de saída. O mais fascinante é que nenhuma dessas estratégias surgiu por acaso. Cada uma delas foi sendo aperfeiçoada lentamente ao longo de incontáveis gerações, até se transformar em sistemas de captura tão eficientes que ainda hoje continuam surpreendendo cientistas e amantes da natureza. Quando a maioria das pessoas pensa em uma planta carnívora, geralmente imagina imediatamente a Venus papa-moscas. E isso não é por acaso. Sua famosa armadilha, que se fecha repentinamente, transformou essa espécie em uma verdadeira celebridade mundial. No entanto, a Venus papa-moscas representa apenas uma pequena parte de uma história muito maior, porque existem centenas de espécies carnívoras espalhadas por diferentes continentes. Algumas são tão pequenas que poderiam passar despercebidas sob nossos pés. Outras atingem tamanhos impressionantes, e algumas desenvolveram métodos de captura tão sofisticados que parecem desafiar toda a lógica. Mas, antes de descobrir como essas armadilhas funcionam, é necessário compreender algo fundamental. As plantas carnívoras não caçam porque querem, elas caçam porque precisam. A diferença do que muitas pessoas imaginam, elas não obtêm energia de suas presas. A energia continua vindo principalmente do sol. O que elas procuram são nutrientes. Nutrientes que são escassos nos solos onde evoluíram. E foi justamente essa necessidade que impulsionou uma das adaptações mais extraordinárias existentes na natureza. Porque quando a sobrevivência está em jogo, a evolução é capaz de encontrar soluções verdadeiramente surpreendentes. Antes de continuarmos, se você está gostando deste conteúdo, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana trazemos histórias fascinantes, curiosidades incríveis e segredos da natureza que poucas pessoas conhecem. E acredite, o que você vai descobrir nos próximos minutos é ainda mais surpreendente. Vamos continuar. Entre todas as plantas carnívoras que existem,
há uma que conquistou a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo: a Vênus papa-moscas. Sua aparência é tão estranha que parece mais uma criatura saída de um filme de fantasia do que uma planta real. Duas estruturas verdes cercadas por pequenos espinhos formam uma armadilha aparentemente simples. Mas por trás dessa simplicidade, esconde-se um dos mecanismos mais extraordinários de toda a natureza. À primeira vista, ela parece imóvel, inofensiva, silenciosa. Mas quando um inseto desavisado pousa sobre sua superfície, tudo pode mudar em questão de segundos. O mais surpreendente é que a planta não se fecha diante de qualquer movimento. Se uma gota de chuva cai sobre a armadilha, normalmente nada acontece. Se uma folha seca toca brevemente sua superfície, também não ocorre nenhuma reação. A Vênus papa-moscas parece ser capaz de diferenciar um simples acidente da possível chegada de uma presa. Muitas pessoas ficam impressionadas ao descobrir que, no interior da armadilha, existem pequenos pelos extremamente sensíveis. Quando um inseto toca um desses pelos uma única vez, a planta permanece alerta. Mas quando o toque acontece novamente em um curto intervalo de tempo, algo extraordinário acontece. O mecanismo é ativado, e então ocorre um dos espetáculos mais fascinantes do reino vegetal. As folhas se fecham rapidamente ao redor da presa. Tudo acontece em uma fração de segundo, tão rápido que, durante muito tempo, esse comportamento intrigou cientistas do mundo inteiro. Afinal, plantas normalmente não realizam movimentos tão velozes. Mas a Vênus papa-moscas desenvolveu essa habilidade ao longo de milhões de anos de adaptação. E embora essa espécie seja a mais famosa, existem outras plantas carnívoras que utilizam estratégias ainda mais surpreendentes. Algumas nem sequer precisam se mover. Elas simplesmente esperam, pacientemente, como verdadeiras caçadoras silenciosas. É o caso das droseras, também conhecidas como orvalhos do sol. À primeira vista, parecem delicadas e extremamente bonitas. Suas folhas estão cobertas por pequenas gotas brilhantes que refletem a luz como se fossem joias naturais. Mas essas gotas escondem uma armadilha mortal. Não são gotas de água. São substâncias pegajosas produzidas pela própria planta. Quando um inseto pousa sobre elas, fica preso imediatamente, e quanto mais tenta escapar, mais se enreda. A luta pela liberdade acaba se tornando o motivo da sua captura. Enquanto a presa se debate, a planta inicia lentamente seu processo de digestão. Muitas pessoas consideram as droseras algumas das plantas mais belas do mundo vegetal. E talvez seja justamente essa beleza que torna seu comportamento ainda mais impressionante. Porque por trás da aparência delicada, existe um predador perfeitamente adaptado. Mas talvez nenhuma planta carnívora seja tão impressionante visualmente quanto as nepenthes, também conhecidas como plantas-jarro. Essas espécies desenvolveram folhas modificadas que se transformaram em verdadeiros recipientes naturais. Algumas parecem pequenos vasos pendurados, outras lembram jarros ornamentais, mas todas compartilham o mesmo objetivo: capturar presas. O interior desses jarros contém líquidos especiais que dificultam enormemente qualquer tentativa de fuga. Insetos atraídos por cores vibrantes, aromas adocicados ou néctar acabam se aproximando demais, e basta um pequeno deslize. Uma vez dentro do jarro, escapar se torna quase impossível. Algumas espécies possuem recipientes tão grandes que cientistas já encontraram pequenos anfíbios, répteis e outros animais em seu interior. Descobertas como essas ajudaram a aumentar ainda mais a fama das plantas carnívoras, porque elas desafiam completamente a imagem tradicional que temos das plantas. Elas nos lembram que a natureza pode ser muito mais complexa do que imaginamos e que a evolução é capaz de criar soluções verdadeiramente extraordinárias. Mas existe algo ainda mais fascinante. As plantas carnívoras não são agressivas. Elas não perseguem, não correm atrás de suas presas, não atacam ativamente. Elas simplesmente esperam. E essa paciência se transformou em uma de suas maiores vantagens. Enquanto muitos animais gastam energia procurando alimento, essas plantas permanecem imóveis, aproveitando cada oportunidade que surge, transformando sua aparente passividade
em uma estratégia incrivelmente eficiente. Talvez seja justamente por isso que continuam despertando tanta curiosidade, porque representam uma forma completamente diferente de sobrevivência, uma forma onde a paciência pode ser tão poderosa quanto a velocidade, onde permanecer imóvel pode ser tão eficaz quanto perseguir, e onde a adaptação continua sendo a chave para sobreviver nos ambientes mais difíceis do planeta. No entanto, quanto mais as plantas carnívoras são estudadas, mais mistérios parecem surgir. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que essas plantas eram apenas curiosidades da natureza, algo exótico, algo estranho, algo interessante de observar. Mas nada além disso. Hoje sabemos que a realidade é muito mais fascinante. As plantas carnívoras representam um dos exemplos mais extraordinários de adaptação de todo o planeta, porque conseguiram sobreviver em ambientes onde muitas outras espécies desapareceram. Transformaram uma enorme desvantagem em uma oportunidade e encontraram soluções que pareciam impossíveis. Talvez seja por isso que continuam despertando admiração entre cientistas, pesquisadores e apaixonados pela natureza, não apenas pela sua capacidade de capturar insetos, mas pelo que realmente representam, a prova de que a vida sempre encontra uma maneira de continuar, mesmo nas condições mais difíceis, mesmo quando tudo parece estar contra ela. E existe uma lição especialmente interessante escondida por trás de toda essa história. As plantas carnívoras não evoluíram para se tornar predadoras por escolha. Elas evoluíram porque as circunstâncias as obrigaram. O ambiente onde viviam era pobre em nutrientes. A competição era intensa. E sobreviver exigia algo diferente. Exigia inovação. Exigia adaptação. Exigia transformação. De certa forma, essas plantas nos lembram algo que também acontece em nossas próprias vidas. Muitas vezes, as maiores mudanças surgem justamente nos momentos mais difíceis, quando as condições deixam de ser ideais, quando somos obrigados a encontrar novos caminhos, quando precisamos nos adaptar para continuar avançando. Talvez seja por isso que as plantas carnívoras sejam tão fascinantes, porque refletem uma verdade universal: a capacidade de se transformar para sobreviver. Ao longo de milhões de anos, elas desenvolveram armadilhas incríveis, estruturas complexas, mecanismos de captura extraordinários, estratégias que parecem saídas de um filme de ficção científica. Mas por trás de toda essa complexidade, existia apenas um objetivo: sobreviver. E é precisamente por isso que ainda existem hoje. Enquanto inúmeras espécies desapareceram ao longo do tempo, elas encontraram uma maneira de continuar, de persistir, de evoluir, e talvez essa seja a verdadeira razão pela qual milhões de pessoas continuam observando essas plantas com admiração, porque onde alguns enxergam apenas uma planta capturando um inseto, outros enxergam uma história de resistência, de engenhosidade, de adaptação e de sobrevivência. A próxima vez que você observar uma Vênus papa-moscas fechando sua armadilha, uma drosera envolvendo lentamente sua presa, uma sarracênia aguardando silenciosamente a chegada de um inseto, ou uma nepenthes escondida em uma floresta tropical esperando pacientemente por uma oportunidade, talvez você já não as veja da mesma forma, porque agora sabe que por trás de cada armadilha existe uma história que começou há milhões de anos, uma história escrita pela evolução, pela necessidade
e pela extraordinária capacidade da natureza de encontrar soluções onde ninguém imaginava que elas existiam. E talvez seja justamente aí que esteja o verdadeiro segredo das plantas carnívoras. Não naquilo que capturam, mas em tudo aquilo que precisaram se tornar para continuar existindo. Porque, às vezes, os seres mais extraordinários da Terra não são os maiores, nem os mais rápidos, nem os mais fortes, mas aqueles capazes de se adaptar quando tudo parece estar contra eles. E poucas formas de vida representam melhor essa lição do que as silenciosas, misteriosas e fascinantes plantas carnívoras. Elas permanecem imóveis, silenciosas, pacientes, esperando, enquanto o mundo continua girando ao seu redor, lembrando-nos de que a verdadeira força nem sempre faz barulho. Às vezes, ela simplesmente cresce em silêncio e continua sobrevivendo contra todas as probabilidades. Antes de ir embora, me diga uma coisa: você já conhecia essa planta? Deixe sua resposta nos comentários. E se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza para descobrir juntos.